Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Verônica Nobile, eu sou atriz e preparadora corporal da Companhia Bilingue de Teatro. O pessoal pediu para eu contar alguma história de backstage, alguma coisa engraçada, inusitada que aconteceu comigo durante minha carreira. Vamos lá. Todo mundo já ouviu falar que alguns atores, ou a maioria, talvez todos, já tiveram uma vez ou outra algum branco. O que é branco? É quando você simplesmente esquece o texto que você tem que falar e fica paralisado sem saber o que fazer. Isso acontece, faz parte, já aconteceu várias vezes comigo, e geralmente você está em cena, os seus colegas te salvam, ou alguém fala uma palavra, você lembra, você improvisa na hora e tal. Mas nesse dia foi o pior branco que eu já tive em toda a minha vida. Bom, vamos começar do começo. Eu fazia uma peça chamada Simpatia. E nessa peça eram 8 atores e cada ator tinha o seu monólogo. Que era um texto que ele falava sozinho e um pouco extenso. E durante a peça, cada um tinha o seu momento. O meu momento era a abertura do espetáculo. Simpatia era uma peça que falava sobre as mulheres que vendiam cosméticos, produtos Tupperware, essas coisas, enciclopédias, revistas de porta em porta, há muitos anos atrás, começando assim a ter a sua independência financeira. Foi um espetáculo encomendado pela Avon, que foi pioneira nesse tipo de coisa. Muito bem, já que o tema era venda de porta em porta, o nosso cenário era todo feito de portas. Então, atrás ficavam umas 5 portas ou 6, não lembro, nas laterais, e o cenário se mexia conforme as cenas. Então, tínhamos a abertura do espetáculo, onde todo mundo ficava andando de um lado para o outro, para frente e para trás, simulando, né, as mulheres que batiam perna com suas sacolas. Terminada essa abertura, que era corporal, silenciava e essas portas vinham para frente. Alguém abria a porta e eu entrava de dentro para fora e ficava num corredor na frente sozinha com uma luz em cima de mim. E eu abria a peça falando: o meu sonho era ter panela preta e respeito. E aí seguia o texto. Muito bem. E nesse texto essa mulher contava de como ela começou a trabalhar primeiro como passava roupa, e depois que o marido falava do marido, que o marido primeiro não deu apoio. Lá no fim das contas o marido até trabalhou com ela junto e tudo mais, e que no fim ela conseguiu o que ela queria, panela preta e respeito. Muito bem, eu sabia esse texto muito bem. Por quê? Era o primeiro texto da peça. E quando a gente ensaia um espetáculo, geralmente a primeira parte é mais ensaiada, porque ela chegou primeiro. Então o texto é repetido muito mais vezes. E a gente tinha esse costume nos nossos ensaios. A gente levantava alguma cena, no final do ensaio passava tudo o que já tinha montado. Ou seja, a minha, que era a primeira, foi passada muito mais vezes. Então eu sabia aquele texto de ponta cabeça, de trás para frente, enfim, sabia mesmo. Mas nesse dia abriu a porta, eu entrei e falei: o meu sonho era ter panela preta. E o texto sumiu da minha cabeça. Não, naquela hora eu fiquei como se tivesse dado um pause mesmo em mim. Meu coração gelou, minha boca secou, a minha mente virou um buraco negro. Eu simplesmente não conseguia lembrar de nada. A plateia inteira parada esperando a abertura da peça. Gente, são poucos segundos em que tudo acontece dentro de você. O que fazer, como vou sair daqui, qual é o texto que eu tenho que falar. Então, enquanto isso, eu repeti a primeira fase. O meu sonho era ter panela preta, só que aí eu já falei bem devagar para ver se a minha cabeça me trazia o texto ou alguma referência. Então eu falei bem devagar. O meu sonho era ter panela preta. E na minha cabeça parecia um pesadelo. E só aquela frase ficava rondando. Igual quando faz um filme em câmera lenta de pesadelo de terror. O meu sonho era ter panela preta. Gente, aquilo parecia que martelava na minha cabeça e eu não conseguia sair daquilo.
Eu acho que eu repeti umas 3 vezes e o pior, na segunda vez que eu falei, que eu dei uma mexida assim para fingir que eu estava no controle da situação, que eu olhei para falar a segunda vez bem devagar, eu dou de cara com a diretora do espetáculo, bem ali no meio da plateia. Gente, e ela tava assim, como quem diz, o que você está fazendo? Porque era um texto que eu começava e ia até o final, e só lá no final que eu acalmava. Bom, resumo da ópera. Eu sabia que tinha um marido. Eu falei, bom, eu queria panela preta e eu consegui. Vou contar pra vocês que eu consegui, porque o meu maior sonho era ter panela preta. Bom, gente, eu enrolei. O texto que devia durar, que era de 2 minutos, deve ter durado uns 4, de tanto que eu enrolei. Aí, sabia que tinha um marido na história. Fui do final, fui pra frente, enrolei, contei male e ó, sai. Gente, eu não desejo isso pra ninguém. Claro, no final a diretora foi perguntar o que aconteceu. Nem levei bronca, porque essas coisas acontecem. Mas eu falei, olha, não sei o que aconteceu, foi uma única vez, mas olha, que branco horrível, não desejo isso pra ninguém. Ou seja, se eu posso te dar um conselho, se você faz teatro, estuda muito o texto, porque estudando, como eu fazia, sabendo, como eu sabia, já aconteceu isso? Imagina se você não estudar direito, o que não pode acontecer. Então, gente, essa foi a minha história de backstage, o maior branco da história da minha carreira. Um grande beijo e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!